Bem-vindos a mais um episódio do Bouldercast para além do caderno de encargos. É com grande prazer que hoje recebemos aqui a Ana Neves, da Tábua Rasa, da empresa Tábua Rasa. Ana, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada, Daniel. Ana, em primeiro lugar, é para nós uma honra recebê-la cá. Não sei se posso tratá-la por tu. Sim, por favor. Portanto, é uma honra receber-te cá, até porque temos o prazer de, portanto, poder fornecer os nossos produtos também e, portanto, seres uma cliente nossa e agradecer também o facto de teres apostado na nossa empresa para proteger a tua madeira, que a seguir já vais explicar um bocadinho melhor. E eu acho que para começar seria importante, eu acho que toda a gente lá em casa quer saber, portanto, quem é que é a Ana e contarmos um bocadinho aqui a tua história, como é que chegaste até aqui, até nós. Eu neste momento trabalho como diretora técnica da Tábua Rasa, que envolve todo o tipo de acompanhamento técnico na obra, desde a arquitetura até à instalação. Sou a criadora da marca, portanto, a fundadora da marca Tábua Rasa. Mas chegar até aqui foi um processo talvez de 5 décadas. A Tábua Rasa tem gênese numa empresa familiar. Hum, Depende depois da maneira como abordarmos. Podemos pensar que teve gênese no meu avô, que tinha uma carpintaria, portanto tinha um negócio ligado às madeiras, razão pela qual o meu pai tinha este conhecimento também e esta apetência. A minha mãe também já tinha trabalhado num outro negócio de madeiras, tem também muito conhecimento sobre o material. Ou podemos dizer que começou com a empresa onde eu estou hoje, que foi fundada há 34 anos, pelos meus pais, onde o meu pai foi aqui o criador, talvez, do que sejam os pilares porque se rege a tábua rasa, e a minha mãe tenha sido a força motriz para que isto acontecesse. A tábua rasa hoje em dia é uma marca conhecida a nível nacional. E eu penso que porque é que a razão do sucesso deve-se a três coisas muito particulares que são a responsabilidade. Nós somos uma empresa que se caracteriza por essa responsabilidade, transferimos para nós grande peso das decisões e das consequências do nosso serviço, do que prestamos. Somos uma empresa também com bastante consistência nos resultados. Acreditamos que a exuberância é algo que atrai inicialmente, mas a consistência é algo que leva os clientes a continuar connosco. Portanto, da mesma forma como é excitante nós irmos a um restaurante com estrelas Michelin, é a consistência daquele restaurante mais tradicional, que sabemos que vamos sempre encontrar boa comida, boa confeccionada, bem confeccionada, que nos leva lá a terceira, a quarta e a quinta vez. Portanto, esse é um dos nossos pilares também, é a consistência. E o outro é algo um bocadinho diferente, que é a curiosidade. A curiosidade não como algo negativo, mas como algo positivo. Temos curiosidade em entender os projetos dos nossos clientes, temos curiosidade em saber porque é que as decisões são tomadas, temos curiosidade também em atualizar-nos constantemente sobre os produtos, sobre as novas soluções que existem no mercado, para podermos tomar boas decisões e para aconselharmos os intervenientes na obra. E penso que estes três pilares são a razão da marca ter o reconhecimento que hoje em dia tem no mercado, e ter este crescimento que é progressivo, mas não tem sido bastante sustentado. Portanto, é uma empresa que começou com 5 pessoas e neste momento é um grupo de empresas, mas somos 80 pessoas. Portanto, em 34 anos não é um crescimento muito grande, é um crescimento muito sustentado. Sustentado. Eu acho que essa palavra é realmente interessante, porque às vezes vivemos num mundo onde tudo o que é rápido é o que é bom e às vezes não é bem assim, não é? Uma questão, portanto, contaste-nos aqui um bocadinho a história da empresa, mas como é que a Ana entra nesta história? Portanto, pela família, não é? Já entendemos essa parte, mas qual é o teu percurso? Portanto, por aquilo que eu ouvi dizer, portanto, a Ana não é da área das madeiras. Não. Eu estudei economia,
Entrei na faculdade bastante cedo, com 17 anos, sem saber exatamente o que é que queria estudar, com várias aptidões testadas, mas sem realmente saber qual era a área que queria seguir. Entrei em economia por causa de um sonho infantil que eu tinha, em que, quando aprendi a escrever, aos 3 anos, adorava assinar o meu nome, então assinava Ana Neves em todas as folhas que havia disponíveis, nos jornais, em todos os cantinhos brancos que havia em papel, eu assinava o meu nome. E estava convencidíssima a olhar para as notas de escudos do nosso país, que o presidente do Banco de Portugal era a pessoa responsável por assinar as notas do banco. E decidi nessa altura que era a profissão que eu queria ter, queria ser presidente do Banco de Portugal para passar o dia a fazer a minha assinatura nas notas. Quando perguntei, aos adultos que me rodeavam, eles diziam que o curso para obter esta posição era de economia, e pronto, esta ideia ficou marcada mesmo até aos 17 anos, não é? Que basicamente ainda era uma criança com esta idade quando escolhi o meu curso, e foi assim que entrei para a economia. Quando terminei o curso também era bastante jovem, tinha 21 anos. Entrei no mercado de trabalho numa consultora financeira multinacional, mas ao fim de 2 anos e meio percebi que não era de todo o percurso profissional que eu queria seguir. Por outro lado, já desde adolescente acompanhava o negócio da família durante as férias de verão e as férias da escola, e tinha bastante conhecimento do negócio. O meu pai é uma pessoa que tem bastante cultura geral, mas também tem muita cultura do negócio da madeira, desde a transformação até à instalação. Portanto, todos os passos transmitiam bastante conhecimento, não sob uma formação profissional, mas pelo contacto que nós tínhamos ao longo do tempo. Ah, Tanto que o meu primeiro negócio, eu fiz aos 13 anos, numas férias em agosto, onde vendi um empreendimento em Lisboa, que por curiosidade hoje consigo vê-lo do apartamento onde eu moro, portanto isto é um lembrete contínuo de como é que a minha história pode ter começado na Fantástico. na Tábua Rasa, consigo ver aqueles 12 prédios, é fantástico. E aos 13 anos fiz essa venda, levei o negócio até ao fim, com tanto sucesso que este engenheiro da empresa, que era a Engil, me quis contratar para fazer parte da empresa, que o meu pai teve que lhe explicar que eu era adolescente, era menor, e crescidamente era filha dele, e portanto não ia, esta contratação não ia poder ocorrer. O que foi difícil para o engenheiro, acreditar até realmente me conhecer, porque eu estava perfeitamente convencida que eu era uma pessoa adulta, que tinha talvez ali alguma formação a nível da arquitetura ou da engenharia por causa do meu discurso comercial. E penso que começou assim, quer dizer, com 13 anos talvez tenha marcado e me tenha dado confiança. Mas tive cerca de 10, 11 anos a negar essa vocação até entrar na Tábua Rasa como empresa, e até mesmo a empresa ser criada, a primeira empresa, porque inicialmente também estávamos a trabalhar noutro regime empresarial com o meu pai em empresário em nome individual, e depois mais tarde, em 92, é que a empresa em si se criou. Foi assim que comecei, portanto, ali a nível do armazém, comercial, tive várias funções, ao longo do crescimento. Ao início também dei muita atenção à importação, porque eu falo 5 línguas, fluentemente, e isto era tudo uma mais-valia no início da empresa, antes de sermos transformadores. Tínhamos uma componente muito forte de importação, e em que o meu conhecimento era uma mais-valia para poder comunicar com todos estes fabricantes. E então esse foi a posição que eu tinha ao início, que era contactar os fornecedores, visitá-los também, que era algo super, vantajoso para mim, que sou uma pessoa que adora viajar, portanto sempre que me enviavam numa investigação uma fábrica em Itália, em França, Alemanha, na Malásia,
Eu estava Ou sempre seja, esse pronta. era o primeiro requisito logo, é quando é que eu posso ir ver a vossa fábrica, senão não vão vender nada aqui para mim, Sim, à digamos. espera do convite. Agora sim, posso dizer que sim, que talvez tenha forçado umas quantas visitas desnecessárias para sustentar o meu vício das viagens, mas sim, sim, era uma componente que eu gostava bastante, conhecer outras realidades, obviamente, conhecer outras fábricas, conhecer como é que se trabalhava, falar as línguas, não é? Aqui em prática o meu conhecimento e ao mesmo tempo fui obtendo também outros tipos de conhecimento que nos foi super valioso para depois dar o salto para a parte da transformação, mas mesmo também para poder aconselhar, não é? Conseguimos transmitir, fazer decisões acertadas, saber porque é que A é diferente de B, porque é que isto custa mais do que aquilo e onde é que se deve investir e tudo isto foi sem ser planeado, foi uma ótima educação e levou à posição que eu tenho hoje e que consigo ter bastante domínio, técnico graças a todo esse percurso, portanto não foi algo que eu estudei, portanto não tenho um curso de engenharia, não tenho um curso de arquitetura, não há uma especialização, hum, Teórica. assim teórica para Soares em Madeira, na Europa ainda, há nos Estados Unidos, que eu entretanto já finalizei, mas é muito recente, mas não havia esse tipo de componente teórica que me pudesse ajudar. Portanto, o conhecimento que fui adquirindo, foi com visitas a dezenas de fábricas pelo mundo inteiro, com as obras, com vários tipos de literatura, com vários tipos de realidade, não é? Porque o nosso sistema construtivo é diferente do sistema construtivo, na América do Norte, não é? E também com os fabricantes que iam partilhando os seus segredos e as suas formas de trabalhar e em que nós nos revíamos ou não como empresa e na nossa filosofia e no que acreditávamos ser correto. Claro que sim. Uma curiosidade, portanto, a Ana estavas a dizer que falas 5 línguas, que acho que é uma particularidade interessante. Desde que idade é que falas as 5 línguas, mais ou menos? O inglês desde muito cedo, talvez desde os 10 anos, talvez a língua que estou mais exposta. Nós temos bastante família nos Estados Unidos também, mas também temos a sorte de morar num país onde temos legendas e somos expostas a todo o tipo de línguas. Hum, um dos estágios que eu tive, foi em Valência, Espanha, depois de sair da faculdade, hum, e aprendi a falar espanhol por estar a morar em Em Espanha. Valência durante 6 meses. Foi relativamente fácil, portanto, ali já no início dos meus 20 anos. O francês aprendi na escola, no secundário, mas tive a felicidade de ter uma vizinha francesa que trabalhava na Embaixada de França e ela, quando estava muito cansada ao final do dia, que normalmente era quando me via, só conseguia falar francês, era como se tivesse esquecido como é que se falava português, e então bebíamos bastante chá as duas e praticava o meu francês. O italiano veio um bocadinho por necessidade profissional. Ah, no início, quando montámos a Tábua Rasa, no mesmo em 92, trabalhávamos muito com empresas italianas, com um dos maiores grupos fabricantes, que era a Liston Giordano, que nos ensinou grande parte das boas práticas que ainda hoje aplicamos. Hum, e nem todos os empregados da fábrica falavam inglês e eu queria realmente ter esse contacto e queria adquirir esse conhecimento que todo o pessoal que trabalhava na fábrica tinha, e então foi de necessidade. O meu italiano é muito técnico, é muito pouco italiano de turista, mas tem grande vocabulário técnico, um bocadinho acima da média, que é engraçado, é ótimo para feiras e é ótimo para soalhos, Muito não bem. não espetacular para viajar. Gostava só de pedir sobre este ponto, ou seja, muitas das vezes falamos que, pronto, o inglês toda a gente sabe que é fundamental, mas que depois fica por aí, ou seja, vê-se hoje pouca importância de falar outras línguas além da materna e do inglês. Concorda com isto, com esta visão, ou saber mais línguas faz,
nós ainda poder chegar a mais pessoas? Eu penso que falar mais línguas, nos faz chegar a mais pessoas, mas também nos faz entender como é que as outras pessoas e culturas operam e porque é que fazem as coisas de uma maneira ou de outra. Por exemplo, a Espanha, aqui tão perto, tem uma cultura e uma língua. A língua pode ser semelhante, podemos achá-la semelhante, mas a cultura é bastante distinta da nossa. Comportam-se de maneira diferente, falam num tom diferente do nosso e a cultura é bastante distinta e é um país muito próximo a nível de língua e a nível geográfico. A França também, que é um país que nós tivemos muito contacto, tem uma cultura de madeira excepcional, e eu penso que falar francês é uma mais-valia, para trabalhar com um país como a França, até porque há um número reduzido de pessoas em França dispostas a falar o inglês. E quando o fazem, não o fazem às vezes de bom tom e de boa vontade. Portanto, acho sempre, assim como nós portugueses gostamos que os estrangeiros falem connosco, nem que seja 2 palavras em português, penso que as outras culturas também se revejam No neste tipo de no mesmo, comportamento. Sim. exatamente. Muito bem. Portanto, história, resumidamente, aos 13 anos, uma vendedora de alto potencial, já quase a ser transferida para outra empresa na área da construção. Em Gil, já. Muito nova, aprendeu muitas línguas, consultora financeira e economia, acabas a diretora técnica de uma empresa de madeira na área da construção civil. Ou seja, hoje discutes madeira como ninguém, certo? Como é que, portanto, é possível se vir de uma área tão diferente e acabar com esta paixão? E a minha pergunta mais concreta é: muitas das vezes há muitas pessoas que estão na mesma situação, que é o clássico, portanto, do filho que quer ou não quer seguir a empresa do pai, que é pressionado ou não para isso. Ou seja, como é que vês este ponto? Recomendas que as pessoas sigam se for paixão ou devem seguir por uma tradição familiar? Ou seja, para essas pessoas que às vezes possam ter essa dúvida agora aos 20 anos, qual é a mensagem que lhes queres passar? Acho que tradição familiar, na minha opinião muito pessoal, não será um motivo suficientemente forte, não é? Porque soa-me um pouco a imposição. ah, e penso que nós só conseguimos atingir a excelência se gostamos do que fazemos. Portanto, ter paixão, ter gosto pelas coisas que fazemos e ter também esta contínua curiosidade e gosto de realmente fazer bem e manter-nos atualizados, ah, e gostarmos, ok, estou a acordar e vou trabalhar nisto, porque é isto que eu gosto. Obviamente há dias menos bons, há dias melhores, nem todos os dias são perfeitos. Há dias que acordamos e não gostamos do nosso trabalho ou tivemos uma semana dura, mas no global, gostar do que fazemos é imprescindível, não é? Há aquele ditado: "Faz o que gostas e não trabalharás um dia na tua vida", e eu penso que isso é muito verdade. Fantástico. Focando aqui agora um bocadinho também, portanto, naquilo que é mais a atividade, eu acho que também as pessoas lá em casa querem saber um bocadinho, aprofundar esta área das madeiras, que à primeira vista, portanto, parece algo muito reduzido, não é? Mas depois quando começamos a explorar o nicho, ele é gigante. É sempre assim em todas as áreas da construção civil. Portanto, a minha pergunta vai um bocadinho para esta parte. Portanto, como é que achas que as pessoas olham para esta atividade e para a questão das madeiras e daquilo que tem sido a tua experiência, como é que sentes que as pessoas valorizam a madeira? Tendo em conta que até culturalmente, pelo menos esta é a minha percepção, Portugal não é dos países que mais valoriza a madeira quando comparamos com os nórdicos ou com os norte-americanos. Isso é verdade, não somos um país com uma grande cultura de madeira, não somos um país que utiliza a madeira há muito tempo. Temos a madeira usada, em Lisboa, maioritariamente, talvez seja o sítio no país onde se usou mais madeira há mais tempo, portanto, após o terremoto de 1755.
e talvez essa seja a memória maior que nós temos de um soalho e é essa a nossa referência de um soalho antigo, ao contrário dos outros países na Europa que têm monumentos, e casas também com 2 3 séculos, forradas a madeira. Nós temos uma outra tradição com cerâmica e pedra, temos muitos azulejos, temos muitos mosaicos, hã, e isso essa escolha ainda prevalece um bocadinho. Hã, Agora a percepção das pessoas depende um pouco, portanto, os arquitetos têm uma ideia, os empreiteiros têm outra, e os clientes finais, por vezes têm falta de informação. Hum, no mundo ideal, eu vejo que se calhar haveria mais procura de informação, mas efetivamente penso que é onde falhamos. Temos essa falta de cultura, mas também temos falta de informação. As decisões sobre a madeira, tomam-se de uma forma muito, Aligeirada? estética, aligerada, leve, e apesar dos fabricantes tomarem dezenas de decisões antes de se fabricar um soalho, coisas que é impossível explicar, as decisões que se toma desde a árvore, não é? Que às vezes as pessoas esquecem se o soalho veio de uma árvore, às vezes de 5, 10 mil quilómetros, até ser soalho, tomaram-se tantas decisões, e às vezes entristece-nos que seja escolhido este ou aquele produto por causa de uma decisão tão simples como a cor. É, é um bocadinho infeliz. Na tua opinião, porquê madeira? Ou seja, para quem está lá em casa e está com essa dúvida se deve colocar um cerâmico, é verdade que Portugal sempre teve uma tradição de cerâmica também muito forte e isso pode não ter ajudado noutra altura da construção em Portugal, mas portanto, na tua visão, Ana, porquê é que devemos escolher madeira para a nossa casa? Ou seja, tanto do ponto de vista técnico como visual, como do ponto de vista de durabilidade, ou seja, consegues agora especificar um bocadinho porquê da madeira? Eu não acredito que toda a gente seja cliente para madeira e também não acredito que toda a gente deva instalar madeira. Penso que a madeira é um produto de nicho, é um produto natural, portanto, para alguém escolher madeira tem que perceber o que é a madeira. E isso é essencial. A madeira é dos poucos materiais de construção que têm um comportamento quase vivo, portanto, ela tem as mesmas necessidades que nós temos, que é temperatura ideal entre os 15 e os 25 graus, a umidade relativa do ambiente entre os 40% e os 60%, e fora destas condições ambientais começa a comportar-se muito mal. E é dos poucos materiais que realmente se manifesta dramaticamente quando está mal instalado, mal escolhido ou com condições que não são as ideais. Portanto, não creio que a madeira seja para todos os clientes. Porque é que a madeira é para alguns clientes? Eu tenho estado também a fazer uma certificação sobre algo que me interessa, tanto a nível profissional como pessoal, que é sobre a arquitetura biofílica e neuroarquitetura. E isto são 2 disciplinas que estudam a nossa relação com os materiais, com a natureza e porque é que certas escolhas arquitetónicas nos transmitem algum bem-estar físico e psicológico. E obviamente a madeira, sendo um material natural, é um desses materiais que nos transmite bem-estar físico e psicológico. Físico porque é um material quente, não é? Porque nos faz também evocar a natureza, as árvores. É um material também quente a nível da temperatura, não só do aspecto, mas traz-nos também algum bem-estar mental, não é? Os veios da madeira, temos esta percepção de ser um padrão conhecido, e tenho estado a estudar bastante estas disciplinas e acho fascinante, já há estudos também neste sentido, onde a utilização de materiais, naturais, tanto em escritórios como em parques infantis, ou como nas nossas casas, nos traz verdadeiro bem-estar, físico e mental. Portanto, eu acho que esse seria um dos melhores argumentos para usar, madeira. Portanto, para sentirmos esse tal há de haver Essa uma madeira conexão que sim, essa à natureza. conexão. Sim, sim, porque na verdade
Nós se calhar não nascemos para estar aqui encurralados em materiais frios e sintéticos, em contacto com produtos químicos que nos vão fazer mal à saúde, ou então um material demasiado frio que alguém escolheu para nós, mas na verdade não nos traz nenhum bem-estar, mental, porque não nos revemos naquela frieza. Portanto, eu penso que o bem-estar seria a principal razão para escolher madeira. Para o soalho, para mobiliário, para paredes, não necessariamente para não penso que todos os clientes são clientes para soalho, mas inevitavelmente toda a gente terá madeira em casa sobre uma forma ou outra. O mobiliário é sempre uma das escolhas óbvias. E mais uma questão, muitas das vezes foi-se criando o mito que a madeira, do ponto de vista da durabilidade, não tem uma durabilidade tão grande ou tem uma necessidade de manutenção superior. Sobre estes 2 pontos, poderias explicar um bocadinho melhor? Sobre a durabilidade, temos exemplos concretos, não é? Temos, por exemplo, o magnífico Palácio de Versalhes, na França, que tem madeira com 300 anos, sem nenhum acabamento, portanto, madeira crua. Temos N edifícios históricos em França, temos o Palácio Hermitage na Rússia, em São Petersburgo, que também tem bastantes décadas. ah, e todos os materiais têm manutenção, é o que eu tenho a dizer. Nós temos que aspirar todos os materiais, sejam eles cerâmico, seja vinil, seja laminado, seja madeira, seja um microcimento, todos os materiais têm manutenção. As pessoas têm manutenção, a vida tem manutenção, todos temos manutenção. Claro que há materiais em madeira que têm mais manutenção que outras, mas lá está, passa pela decisão e pela escolha acertada do material que nós queremos e do nível de dedicação e tempo que nós queremos dar ao material. Por exemplo, nos soalhos podemos sempre escolher um acabamento que necessite menos manutenção e aí vai passar sempre por um acabamento filmogéneo, como o verniz. E se quisermos um acabamento mais natural, como um óleo ou uma cera, vai passar por escolher termos manutenção semestral, anual, mas que nos traz depois outros benefícios, não é? Traz um material efetivamente mais natural, com um óleo vegetal, que é super benéfico para pessoas que tenham problemas de saúde, alergias, doenças autoimunes, crianças e tenham esse tipo de preocupação, transformam um ambiente fechado num ambiente mais saudável. Claramente, porque estamos a combinar um material ultranatural com um acabamento completamente natural. Portanto, com o custo, obviamente, dessa manutenção acrescida, mas eu penso que no nosso país a imagem que nós temos da manutenção de madeira é aquela da nossa infância, não é? Que é, temos um soalho, pomos cera, tiramos a cera com água ras, voltamos a pôr cera e lá está aquela pessoa da nossa infância, quer seja a avó, a tia, a senhora que fazia a manutenção do prédio, a fazer este trabalho e hoje em dia não é assim. Há manutenção, mas ela é uma manutenção ligeira. Aliás, eu penso que alguns dos problemas de madeira que nós encontramos dos soalhos até será de excesso de manutenção. Ok, interessante. Em que há esta necessidade das pessoas sentirem alguma limpeza, especialmente depois da Covid, onde se lava demasiado a madeira, onde se usa produto a mais na madeira, e depois isto acarreta um sem número de patologias que são indesejadas, por excesso de manutenção. Portanto, aqui a melhor manutenção que eu poderia recomendar para um soalho de madeira e que recomendamos sempre que entregamos um soalho com a ficha de manutenção, é começar a entrada, que é um bom capacho, portanto, para não entrarem, detritos junto dos nossos sapatos e pequenas pedras. Se possível, remover os sapatos, razão pela qual a madeira é tão usada nos países nórdicos e com tanto sucesso, não é? Podemos ter madeiras mais suaves, como o pinho, o abeto, madeiras muito macias, porque as pessoas tiram os sapatos à entrada e tudo isto contribui para menos manutenção. E depois o outro aspecto seria aspirar, uma aspiração regular poupa-nos todo o trabalho, portanto essa seria a manutenção ideal.
Como em todos os pavimentos, sempre que cair uma nódoa limpamos, cair algum Evidentemente. produto, limpamos imediatamente, não há necessidade, a madeira não tem necessidade de ser lavada constantemente. Uma questão também importante, hoje em dia, portanto, quando falamos de construção de luxo, uma das características é, portanto, este apartamento é de luxo porque tem piso de madeira. Portanto, tem-se criado, portanto, esta narrativa que luxo e madeira também estão relacionados. Portanto, o luxo, maior custo. Para as pessoas que nos estão a ouvir, a madeira é realmente muito mais cara? Se sim, porquê? Já percebemos as vantagens dela, mas o custo muitas das vezes não está associado, às vantagens, não é linear, custo-vantagem. Mas toda a gente hoje reconhece que a madeira, do ponto de vista de custo, está, portanto, naquilo que é o médio alto e muitas das vezes alto nível. Sobre este ponto, o que é que poderias ajudar a explicar às pessoas? Eu tenho uma visão particular do luxo. Para mim, luxo é não termos arrependimentos no futuro. E eu tenho esta, esta é a minha opinião muito pessoal sobre o luxo. E eu creio que a maioria dos clientes que compram um bom soalho de madeira não tem esse arrependimento. O investimento inicial de um bom soalho é alto, é verdade, mas estamos a investir num material que não vai durar 5 nem 10 nem 20 anos e que não o vamos andar a substituir todos os anos. Portanto, temos ali 2 vertentes, que é efetivamente é luxuoso, no custo inicial, mas é luxuoso também no facto de ser um material com bastante longevidade e não criar esse arrependimento, como outros materiais menos nobres. Eu penso que e depois dentro deste luxo da madeira temos imensas escolhas para fazer. Podemos ter um produto de madeira natural a um custo mais baixo, não deixando de ser luxuoso, bastante reduzir as dimensões do nosso soalho. Hum, lá está, é a questão de encontrar a pessoa certa para nos informar, e por vezes nesta construção de luxo o que acontece é que já houve um conjunto de pessoas que tomou essa decisão pelo cliente. Ah, e nem sempre o material ou os materiais que foram escolhidos para o projeto, apesar de projetarem luxo e serem materiais nobres e caros, são os adequados para a vida Da da pessoa. pessoa que lá vai habitar. E isso aí é um erro fundamental que eu vejo ser tomado todas as semanas. Pois. Até por causa do problema da standardização, queremos tudo igual para toda a gente e não deve ser assim. Outra questão importante, não resisto a não fazer esta pergunta. Qual é a sua madeira favorita? Tenho várias madeiras preferidas. Tenho uma madeira que eu gosto muito, que agora infelizmente é muito difícil de importar, que é uma madeira brasileira, que é o cumaru. É uma espécie protegida que está num anexo da CITES, que é uma convenção pela qual a União Europeia se rege para protegermos fauna e flora. Gosto muito desta madeira. Não a tenho no meu soalho de casa, mas tenho numa série de mobiliário que eu desenhei e mandei executar. Hum, Outra madeira que eu gosto também muito, também é brasileira, que é a sucupira. Essa sim já tive no soalho do meu primeiro apartamento. Gosto muito, é uma madeira castanha com um tom chocolate, muito quente, muito rija, muito difícil de trabalhar, bastante resistente à umidade, a fungos, a pragas, e naturalmente resistente, portanto sem qualquer produto químico. É uma cor, que me transmite, tranquilidade, e que eu acho que também que é um tom que transmite luxo e não precisa de muito mobiliário e muitos adornos, para a complementar. Eu sou uma pessoa que sou bastante espartana nas minhas escolhas, tenho talvez 7 móveis numa área de 100 metros quadrados, portanto gosto de ver o meu soalho, não tenho tapetes, prefiro uma boa madeira, ah, e estou no negócio certo também para escolher, a ter vários objetos de decoração, mas são escolhas. E depois tenho umas queridinhas que talvez não usasse para soalhos, mas gosto de outras madeiras, gosto muito de nogueira para mobiliário,
é uma madeira que eu gosto de ver, também escura. Dentro das madeiras mais clarinhas, gosto muito de Acer, que é uma madeira que se usa muito no Japão. Tem algum veio, mas não muito. Tenho muitas madeiras preferidas que vão talvez variando, ao longo da minha vida. E e depois tenho madeiras preferidas porque as associo a um projeto que realmente ou tenho bastante orgulho de termos feito, ou acho que foi uma boa escolha para aquele projeto, para aquele cliente, para aquele uso, e e que pronto, fica ali no meu coração. Realmente estamos aqui em alta conexão, porque a minha pergunta ia ser agora um bocadinho naquilo que estavas a tocar. Portanto, contaste-nos a história de que hoje do teu apartamento vês os prédios que vendeste a tua primeira grande venda, não é? E portanto a minha pergunta é essa obra a obra mais especial que já fizeste? Ou, entretanto, nestes anos todos, há aqui uma ou duas referências de obra no seguimento que estavas agora a partilhar connosco, que gostavas de um bocadinho de, de partilhar? Ou seja, quais são as obras que mais gosto te deram fazer? E porquê? Essa primeira não só se revelou de importância muito mais tarde, quando eu já na idade adulta, quando me apercebi da enormidade que tinha sido, porque com aquela idade não tinha essa percepção, não sabia bem o que é que tinha acontecido, não percebia o impacto que tinha tido, não tinha mesmo essa percepção. O meu pai também não me quis insuflar o ego, na verdade, e também não valorizou muito a coisa, Nem pagar a comissão, não provavelmente. pagou comissão. Ah, hoje podes-te Mas vingar. mas não, esse projeto só se tornou especial, muitos anos mais tarde, talvez umas 2 décadas mais tarde. Penso que aí é que tive essa noção quando olhei para trás. hã, e também fui morar para este apartamento, portanto, há 16 anos. Portanto, há 16 anos tive talvez essa realização de com 13 anos simbolas, não? É Não era é suposto obra, conseguir não fazer era aquilo. suposto, Exatamente. sim, sim, não me lembro sequer das palavras que usei, não me lembro o que é que aconteceu, foi uma memória, distante, não foi um projeto que me tenha marcado, agora sim, dessa forma. Mas os projetos que me marcaram, não foi sobretudo pelo que nós fornecemos, foi mais pela quantidade de pessoas envolvidas, e também na cooperação que houve entre as especialidades. Portanto, onde realmente senti que havia uma cooperação entre a arquitetura, entre empreiteiro, entre os outros subempreiteiros, entre as especialidades, e que realmente todos estávamos a trabalhar para o cliente final. hum, Porque no fundo, da maneira como a Tábua Rasa vê, o negócio da construção, construir é um ato ético. Nós estamos a tomar decisões para pessoas que provavelmente nunca vamos conhecer na vida. E isto tem que se revestir da maior responsabilidade, de todos, não só da arquitetura, da fiscalização, do empreiteiro e de todos os subempreiteiros. E há 2 ou 3 projetos onde eu julgo que isto correu efetivamente bem, senti que estávamos todos a trabalhar com isto em vista, onde houve erros de todos, mas todos assumiram esses erros, todos trabalhámos para os corrigir, e e ficámos satisfeitos desse projeto. Não foram 2 foram projetos muito grandes, 2 foram projetos muito pequeninos ou mais pequeninos, mas que realmente houve essa satisfação de pensar: "É para isto que eu trabalho, é aqui é que faz sentido, esta é a missão, este é o critério, esta é a responsabilidade, este é o trabalho." É incrível a forma como a paixão com que colocas nas palavras. E desses projetos, desses dois maiores, dois pequeninos, há algum que queiras partilhar? Qual é o projeto em si? Hum, dos grandes talvez não, dos pequeninos sim, temos uma moradia que foi na Penhalonga há muitos anos, talvez quase há 20 anos, onde o cliente ainda hoje é nosso amigo. Ele é dono de uma cadeia de 6 hotéis, na altura estava no início, isto é a moradia dele,
Ele tinha contratado uma empresa, um empreiteiro que estava nos primeiros 5 anos de atividade, estava ali, na fase do arranque, eles queriam mesmo fazer as coisas bem feitas, queriam ser conhecidos por grande qualidade. O fiscal também era novo, era uma pessoa inexperiente, era a segunda obra que estava a tomar conta, e estava a tábua rasa, que talvez fosse ali o elemento mais sénior da obra, com o arquiteto que também já tinha bastante nome na praça. E foi uma moradia maravilhosa que entretanto já a refizemos e já fornecemos depois uma parte exterior também, e onde realmente sinto que correu lindamente. Ali a comunicação, tanto do projeto como do empenho do empreiteiro em transmitir qualidade e o envolvimento também do cliente, nas decisões. Portanto, era um cliente que ia uma vez por mês às reuniões de obra para se inteirar do que é que estava a ocorrer, e onde havia ali mesmo um sentido de cooperação e de dever e de responsabilidade para com o resultado. Não porque o cliente nos impusesse, porque o cliente até foi bastante hands-off do projeto, mas porque havia um empenho porque éramos uma equipa, éramos uma equipa efetiva a trabalhar e é assim que eu vejo que todos os projetos têm que ser. Não como ali um comparativo ou como uma luta em que eu imponho que tem que haver X umidade e a betonilha tem que estar deste modo, mas que o empreiteiro tem que perceber que há determinadas condições, o calendário não é tudo, em que o arquiteto tem que perceber que às vezes também o que resulta no papel não vai resultar na obra e tem que haver abertura para todos nos encaixarmos. E se estão a contratar subempreiteiros com especialidades e especialistas no assunto, talvez possamos perder ali 10 minutos a discutir o assunto e ouvir o subempreiteiro porque é que esta decisão é melhor do que a que tinha sido pensada, sem que isso seja tomado como um ataque pessoal. E ali realmente funcionou lindamente e resultou tão bem que o cliente contratou várias vezes esse empreiteiro, já nos recomendou dezenas de vezes, à tábua rasa e continua ele pessoalmente, apesar da sua vida profissional atarefada, a ir comprar os produtos de manutenção ao nosso showroom, que só para manter o contacto connosco ficou ali um amigo, é dos projetos que tenho bastante carinho. Muito bem. Um dos pontos também que é importante aqui referirmos é que, portanto, depois de colocarmos as madeiras, é importante, portanto, proteger as madeiras. Foi por isso que a Boulder também chegou ao mercado. Portanto, quando lançámos este projeto, tínhamos detectado que em Portugal havia uma grave deficiência de produtos e soluções para proteger as obras, não só madeiras, mas todo tipo de pavimentos e de caixilharias. E, portanto, foi daí que nos surgiu a nossa relação, não é? Hum, Qual é a importância da proteção e como utilizadora dos nossos produtos, como é que tem visto a parceria que tem feito connosco, Holder? Então eu conheci a Boulder, isto há vários anos, na verdade, numa feira, das que nós costumamos frequentar, uma feira de materiais de construção, de revestimentos, que é a Surfaces, em Las Vegas, e a Boulder estava lá. Eu lembro distintamente de ver os produtos e pensar que isto nos fazia tremenda falta, aqui em vez do nosso usuário cartão canelado, que nem sempre é aplicado com a face canelada para cima, por razões que eu desconheço, e ficou ali numa memória distante. Na altura não me ocorreu, trazer esta representação para a tábua rasa, porque já tínhamos bastantes outros conhecimentos, bastante trabalho, mas ficou ali no fundo da minha cabeça. Isto realmente, talvez haja um dia orçamento para encaixarmos este produto na construção em Portugal. O que é que eu acho da proteção? Acho que proteção é fundamental, porque vemos como uma proteção, não só física, mas o que esta proteção faz é proteger todas as decisões que nós tomamos durante a obra, que se tomou desde o gabinete da arquitetura, ou então mais cedo, desde a decisão do cliente fazer aquela casa, até ao momento que vai usar o soalho.
estamos a proteger essas decisões todas. Portanto, é fundamental e é absolutamente necessário, especialmente quando da parte da obra cada vez nos pedem para instalar o soalho mais cedo, no projeto, por várias especificações, por haver, muita carpintaria, que agora a madeira está a fazer também um grande regresso ao nível da carpintaria. Cada vez instalamos o soalho mais cedo no calendário da obra, portanto, é impensável não ter uma boa proteção, independentemente do custo que ela vá ter inicialmente, ele vai compensar no final. Portanto, podemos considerar aqui que é uma cliente satisfeita com os nossos produtos. Sou uma cliente bastante satisfeita, sou uma cliente que vos recomenda, várias vezes a instaladores, a clientes e sou uma cliente que agora recomenda na tábua rasa quando damos o valor do soalho por metro quadrado e da instalação, reservar, os X euros de parte para a proteção, caso haja bastantes intervenientes a ocorrer após o soalho estar instalado. Claro que sim. Eh, Mais uma questão sobre este ponto, que é, portanto, no fundo, a mentalidade em Portugal, e aqui eu estou à vontade para falar nesta parte da proteção, porque quando lançámos a Boulder cá em Portugal, há cerca de um ano e meio, portanto, toda a gente dizia que nós éramos tolos por estar portanto, a vender uma proteção mais cara e que, portanto, proteger não era preciso, o cartão canelado chegava, nunca iríamos ter sucesso, era um nicho muito grande e hoje não temos constatado isso porque existem pessoas com a visão da Ana. Portanto, qual é o maior conselho que nos dá para nós podermos trabalhar a mentalidade dos construtores, dos arquitetos, dos retalhistas que vendem produtos ou que colocam produtos fracos e que poderiam estar a colocar produtos profissionais com muitos anos de experiência de mercado, porque nós estamos cá há um ano e meio, mas, portanto, os produtos que nós temos têm 20, 30 anos e estão altamente estudados. Os mercados maiores, como os Estados Unidos da América, Canadá, países nórdicos, já não é novidade nenhuma este tipo de produtos. Qual é o conceito que nos dá para trabalhar a mentalidade das pessoas? Hum, Isso é difícil, isso é um dos argumentos que eu costumo usar quando temos contacto com clientes novos e nas feiras. Nós não conseguimos explicar qualidade. Ah, o cliente ou a pessoa tem que experimentar qualidade. Por exemplo, se eu tiver aqui 20 minutos a tentar convencer o Daniel a gastar 500 euros nos lençóis de algodão egípcio de 1000 fios super longos, porque lhe vão proporcionar a noite mais descansada da sua vida, isto vai transformar a sua vida, isto diz-lhe nada, porque o Daniel vai-me dizer assim, mas são 500 euros por uns lençóis de algodão. E só vai perceber que vale a pena o investimento, dessa monta depois de dormir ali uma noite descansada e comparar esses algodões egípcios, esses lençóis caríssimos, com os lençóis do IKEA ou de outra marca mais barata. Portanto, a nível de argumentos técnicos não vos posso ensinar nada, infelizmente, porque tem que ser experimentado. Portanto, o cliente tem que ter essa experiência, comparar, um cartão canelado que é usado vulgarmente nas obras e comparar com o vosso produto e perceber realmente que há ali uma diferença, mas tem que o experimentar. Portanto, vai sempre passar, pela experiência. Não se consegue explicar qualidade. Podemos usar todos os argumentos de venda, todos os argumentos de marketing. Quanto maior a empresa, mais difícil, não é? Porque, ao fim de contas, depois nós somos lá um pequeno número na folha de Excel que está a sair fora do orçamento e já temos ali um balanço negativo da obra. E é difícil mesmo explicando como acontece connosco. Um dos argumentos que eu dei ao André também, assim: "Olha, da maneira como eu vejo, o que eu explico ao meu cliente é: podemos usar esta proteção que eu realmente sei que resulta, se estiver bem aplicada e de acordo com as recomendações do fabricante, hã, ou podemos arriscar, estragar aqui uma régua ou 2. Pode acontecer, pode não acontecer, mas é um risco. Agora, substituir uma régua ou 2 de soalho é pôr em risco depois a integridade do resto do soalho, para já, além do custo que acarreta. Para o Daniel ter noção, se eu tiver que substituir uma régua numa moradia, vai demorar à vontade meio dia de trabalho.
destruir uma régua que esteja de um soalho que esteja totalmente colado e voltar a pô-la é meio dia de trabalho, que eu não consigo repor. Portanto, esse meio dia tem que ser cobrado como um dia, porque eu tenho que deslocar o instalador, tenho que deslocar todas as ferramentas como se ele fosse instalar A 100 morder outra vez. metros, sim, 100 metros de soalho, é o mesmo trabalho, é a mesma ferramenta, portanto tenho que cobrar um dia de trabalho, ao custo que tenho de um dia de trabalho, do uso das ferramentas e a deslocação. Se compararmos este custo com o custo da proteção, a conta é superior quando vamos a substituir uma régua de soalho, portanto, ali é uma conta fácil de fazer quando temos a pessoa interessada em proteger o pavimento. Assim, eu acho fantástico. Agora percebi porque é que queriam contratar aos 13 anos. Se quiser trabalhar como comercial da nossa empresa, terá sempre aqui um segundo plano B na sua vida. E já agora agradecer, portanto, comparar cartão canoado aos nossos produtos com lençóis do IKEA e lençóis egípcios. Portanto, aqui uma comparação que ainda não me tinha ocorrido, talvez porque ainda não tenha lençóis egípcios. Ainda não tenho percebido. Recomendo, Recomenda também, não é? recomendo. Espetacular. Hum, para terminar, Ana, como é que imaginas o futuro dos pavimentos na construção cá em Portugal? Também a nível internacional, mas mais cá em Portugal nos próximos anos, nos próximos 10 anos. Existe alguma coisa que vá mudar radicalmente? Ou este é um setor já muito maduro e cada vez se faz o mesmo, mas melhor? Ou vamos fazer diferente também? Hum, Portugal tem sempre acompanhado um bocadinho a tendência europeia, se bem que tarde, e temos andado ali ao sabor da corrente italiana, francesa, portanto penso que o futuro vai passar também por seguir o que se passa nesses países. O que está a ocorrer agora, portanto vai tardar talvez 10 anos cá a ocorrer, é o reaproveitamento de soalhos, portanto, onde conseguimos ter soalhos antigos reaproveitados para larguras mais reduzidas, porque vamos começar a dar valor à madeira, efetivamente, mas também porque vai haver escassez da matéria-prima. Para o Daniel ter noção, há 34 anos, quando começámos, nós tínhamos 90 espécies de madeira disponíveis para escolher. Portanto, escolher um soalho de madeira era uma tarefa difícil e hoje em dia conseguimos certificar cerca de 20 espécies. Portanto, importá-las com todos os certificados de forma legal, e transformá-las. Portanto, e este número tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Portanto, vejo que vamos ter que passar por uma fase de reaproveitamento, e com essa escassez vai haver uma valorização da madeira como material. E por outro lado, também esta corrente da arquitetura biofílica e da neuroarquitetura, onde realmente vai haver ali um regresso ao passado e vamos começar a entender que há escolhas que realmente têm impacto não só na estética, mas têm impacto real na maneira como nós nos sentimos fisicamente e mentalmente. Tenho a certeza que isto vai ocorrer. Na madeira e nos restantes aspectos da arquitetura é inevitável, já há demasiados estudos científicos que provam isto, tanto a nível mental como físico. Um estudo maravilhoso é sobre os parques infantis na Finlândia, onde realmente se deixou de utilizar todos aqueles materiais à base de borracha para as crianças não se aleijarem e onde se passou a usar tudo o que era tradicional do jardim de infância, não é? Que é terra, areia, plantas, onde chegávamos a casa, verdes, castanhos e que as nossas mães ralhavam connosco, porque as nódoas de relva são difíceis de tirar da roupa, mas tínhamos um sistema imunitário, Forte. fortíssimo, pronto. E este estudo prova exatamente isso. O sistema imunitário de crianças que estão expostas a estes jardins tradicionais é dramaticamente diferente do sistema imunitário das crianças que estão expostas a estes jardins sintéticos. Ah, e isto é um estudo finlandês, portanto não é um país tão distante de Portugal. Já há outros estudos também a nível das partes psicológicas, portanto, como é que os materiais naturais nos afetam, portanto, essa tal neuroarquitetura, onde vai haver uma corrente efetiva da arquitetura que se vai preocupar
com o bem-estar mental das pessoas. Também há outro estudo sobre, sobre os espaços comerciais e os espaços públicos e os espaços onde passamos a maioria do nosso tempo acordado, que são os escritórios. Vai ter que haver aí uma redefinição e acredito que a madeira vai ser um material bastante mais usado, ao invés de todos os laminados e vinílicos, que são materiais sintéticos e que acarretam outros custos, menos investimento, é verdade, mas que a longo prazo vão fazer menos sentido. Claro que sim. Falaste 2 ou 3 vezes do ponto da neuroarquitetura, e eu acho que quem ouviu este podcast provavelmente vai chegar ao fim com este ponto. Portanto, aquilo que eu perguntava é sobre este tema, onde é que as pessoas podem encontrar mais? Algum livro que recomendes, algum podcast, algum site onde eu, por exemplo, estou realmente interessado em saber mais, e tenho a certeza que quem ouviu este podcast ficou com neuroarquitetura como um tema a realmente Sim. ser estudado. Há imensa informação na internet, há estudos científicos, portanto, uma pesquisa no Google, muito rápida, vai devolver logo. Há poucos mestres e há poucos arquitetos a desenvolver este tema, mas há muitos estudos científicos para quem gosta de ler estudos e resultados e coisas aborrecidas, como eu passo o dia a fazer. Eu sou bastante estimulada por informação técnica e gosto e tenho curiosidade realmente em atualizar-me. E sobre também a arquitetura biofílica, há uma série de livros onde talvez o pioneiro é um senhor chamado Kellert e tem 2 ou 3 livros, e que até estão disponíveis para download gratuito. Portanto, há bastante informação gratuita e disponível. E depois nos locais habituais há alguns grupos também no LinkedIn já formados sobre este tema, onde há alguns peritos que já se começam a afirmar na área e disponibilizam também a sua opinião e esta informação gratuitamente, da mesma maneira que eu também o faço no meu LinkedIn, onde falo imenso sobre madeira, sobre arquitetura biofílica e disponibilizo informação não comercial, mas pedagógica sobre o material. Claro, claro, fantástico. Bem, já vamos aqui com uma conversa bastante longa. Eu acho que tínhamos aqui temas de conversa para estar aqui mais 1 hora, até porque metade das perguntas ficaram por serem feitas porque fomos aqui introduzindo outros pontos. Isso também mostra aqui o valor do que fomos conversando. Da minha parte, resta-me agradecer, Ana. A tua história acho que é inspiradora. Portanto, enquanto alguém que nasce num negócio de família, que vai para o mundo académico normal, que revolta pelo facto de seres mulher, por todo o trabalho que foste executando, do ponto de vista técnico, prático e teórico, pela paixão que metes no teu trabalho. E eu noto que, infelizmente, no nosso país, e não só no nosso país, mas de forma global, até eh, em todo o mundo, hoje valorizamos muito, portanto, quem tem likes no Instagram, likes no Facebook, e damos pouco valor às pessoas que estão no dia a dia a construir, aqui literalmente a construir as nossas casas e a construir o futuro do nosso país. E portanto, és uma empresária, és uma pessoa que desenvolve e que torna o mercado da construção melhor, e portanto, dá-te os parabéns. Este espaço digital serve para isso, para trazer outras pessoas que serão desconhecidas daquilo que são os temas que normalmente se fala, e trazê-las para este espaço e com o digital poder chegar a mais gente. Portanto, eu espero que quem veja este podcast retenha aqui a informação que daqui falámos, tanto da proteção como da madeira, que passe a conhecer a vossa empresa, que faça negócios convosco. Foi para isso que também estivemos aqui, como é óbvio, a falar. E não sei se, para terminar, gostarias de deixar aqui algum conselho até mais filosófico. Até porque eu percebi que, portanto, gostas muito de informação. Este tema também deve ser um tema que importante para ti. Que conselho é que deixas até a uma geração mais jovem, porque a nossa empresa é feita por uma geração mais jovem? Que conselho gostaria de dar aos mais jovens também? Hum, eu acho um pensamento, não um conselho, mas um pensamento que eu gostava de deixar, que é, que é uma das frases pela qual nós nos regemos na Tábua Rasa e que acreditamos piamente, que é: construir é um ato ético. E é isto que temos de ter em mente. Assim como os engenheiros têm um código deontológico e os arquitetos, hum, penso que todos os subempreiteiros que estão envolvidos na construção têm que ter, em mente que essa ética, temos que pensar que estamos
a fornecer um serviço, que entramos num negócio. Obviamente, todos queremos ganhar dinheiro e temos que fazer a nossa vida, mas não nos podemos esquecer disso. Estamos a construir para pessoas. Todas as nossas decisões vão afetar, com grande impacto e impacto real, a vida de pessoas que nós não conhecemos. Portanto, temos que sentir o peso dessa responsabilidade. Fantástico. Mais uma vez, Ana, muito, muito obrigado. E portanto, assim terminamos mais um episódio do Bouldercast, hoje com a Ana Neves, hoje sobre madeiras. É sempre um prazer trazermos temas novos. Fiquem connosco para os próximos episódios e sigam o nosso canal, sigam a nossa empresa e ajudem-nos a mudar mentalidades sobre a importância de proteger.